Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje o nosso papo será sobre política e temos aqui nos estúdios da BMC um convidado especial, o deputado federal Kim Kataguiri. Kim, muito boa noite e bem-vindo aqui à BMC, é um prazer tê-lo conosco aqui no Talks. Boa noite, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito. Kim Kataguiri, a gente dispensa apresentações, segundo mandato de deputado federal, líder do MBL, um dos responsáveis também pela articulação que levou também ao impeachment em 2016 da ex-presidente Dilma Rousseff, entre outras coisas. Mas a pergunta aqui é para todos os convidados, então quem que é Kim Kataguiri em um minuto? Em um minuto, fundador do Movimento Brasil Livre, né, onde eu fiz minha história política nas maiores manifestações da história do país, pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como você colocou, deputado federal aí em segundo mandato, um opositor aí do governo Lula, já que está no meu sangue desde o início da minha trajetória política como militante, antes de ter o mandato já fazia oposição nas ruas, agora dentro do parlamento, terminando agora o curso de Direito, né, e enfim, agora pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo. Perfeito. Então, já colocou na mesa vários assuntos que a gente vai tratar ao longo do nosso papo. Antes de falar da pré-candidatura para São Paulo, dos problemas da cidade onde a gente vive e onde está o mercado financeiro aqui no Brasil. Kim, você no seu segundo mandato como deputado federal e na sua experiência de também articulador da sociedade civil, Lula está no segundo ano de mandato e a pergunta que te faço, Lula Dilmou, ou seja, o Lula 3, na verdade, é um Dilma 2,5, é um Dilma 3, ou simplesmente ainda está se encontrando e vai voltar ao Lula Paz e Amor que ele diz foi nos primeiros mandatos? Não vai voltar. O Lula Paz e Amor não vai voltar nunca mais. Ele claramente, e já diz isso abertamente, está utilizando o cargo para vingança política, para perseguição política. Praticamente, quando você conversa até com deputados petistas, eles falam que o Lula perdeu, a expressão que eles usam que o Lula perdeu o tempo da bola, que já não é o mesmo Lula, e que mesmo que fosse o mesmo Lula de antes, o articulador político hábil, ainda assim o país é outro, o parlamento é outro, e ele claramente perdeu as condições que tinha de governar como tinha no primeiro e no segundo mandato, evidentemente com por assim dizer, a graxa do mensalão, que foi, à época, o maior escândalo de corrupção da história do país, mas ainda assim, nem assim, com uma distribuição recorde de ministérios e de emendas parlamentares, ele tem a mesma governabilidade de antes, né? Ele tem apelado agora para o Supremo Tribunal Federal, que infelizmente tem usurpado as prerrogativas do parlamento, tem legislado no nosso lugar, tem abusado contra as prerrogativas de parlamentares, muito a pedido do presidente Lula. E um dos maiores sinais disso é que agora a gente vai ter como ministro da Justiça um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Lewandowski, né, que nunca deixou de ser o ministro da Justiça de Lula ainda no Supremo Tribunal Federal. Né? A gente vai falar disso também, inclusive porque o Congresso aprovou a ida, na verdade, de Dino para o Supremo, né, que depois levou essa troca das cadeiras. Mas antes de pegar esse ponto, eu queria analisar a sua fala agora. Você disse que o STF está abusando, na verdade, de suas prerrogativas, está legislando, se tornou, de fato, uma terceira Câmara para o Brasil, coisa que a Constituição não prevê. Você acha que a gente está tendo uma deterioração no ambiente democrático no Brasil? O STF está indo além, né, como se fala em latim, ultra vires nas suas funções e cada vez mais o STF vai acaixar o legislativo que não está evidentemente reagindo ou você está vendo um começo de uma reação por parte do Congresso? Eu acho que o Congresso deveria ter reagido com mais força há muito tempo, já na legislatura passada, né? Primeiro, o grande abuso começou com o tal do inquérito das fake news, né? Que, primeiro, o Supremo já não poderia ter aberto o inquérito de ofício, né? Porque o que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal é que quando ocorre um delito nas dependências do Supremo, ou seja, fisicamente dentro do Supremo, foi lá alguém furtou a carteira do ministro. Aí o presidente do Supremo pode abrir um inquérito de ofício, ou seja, sem ser provocado pelo Ministério Público ou pela polícia. E o que aconteceu não foi isso. Ele abriu o inquérito considerando que as dependências do Supremo são as redes sociais, ou seja, tudo que acontece em rede social acontece dentro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, ele tem o poder de presidir o inquérito, de abrir o inquérito, ou seja, e aí o presidente do inquérito, ele é vítima, o relator do inquérito, ele também é vítima, é investigador, é quem julga, então, pela sexta vez o inquérito foi estendido. Então,
A própria noção de inquérito é você investigar o que aconteceu no passado. Só que esse inquérito já virou... Não sei se você lembra daquele filme Minority Report, que você pune o sujeito antes do crime acontecer, porque tem uma bolinha que cai ali falando que aquele cara vai cometer tal crime, tal dia, tal hora. E é isso que virou o Supremo Tribunal Federal, né? Então tem um inquérito infinito, com superpoderes, e que o Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, tem uma atuação pífia, ou seja, o próprio órgão acusador acaba sendo o Supremo, que é relatado por uma suposta vítima, que é o ministro Alexandre de Moraes, e que é o próprio julgador do caso. Então, você acaba com o direito de defesa, você acaba com o devido processo legal, você tem um inquérito infinito que investiga o que acontece no passado, no presente e no futuro, e para além disso, você tem o avanço sobre o legislativo, né? Uma das últimas liminares do ministro Lewandowski, antes dele sair do cargo, foi contra a lei das estatais. A lei das estatais que já tinha sua constitucionalidade julgada e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Para quê? Para permitir indicações políticas para agências reguladoras de empresas estatais, sem que o sujeito tenha a experiência acadêmica ou na iniciativa privada ou no setor público. Ou seja, ligações com a política também, não podia. E ligações com a política. Ele não poderia ter feito campanha, disputado a eleição, né, nas últimas eleições, tinha quarentena e isso foi completamente respeitado. Hoje a gente tem lá, o Jean Paul Prats, a gente tem o Enio Verri, a gente tem petistas políticos que disputaram eleições e foram derrotados sem experiência nenhuma profissional nas estatais, nas agências reguladoras para as quais eles foram nomeados, ocupando esses cargos graças a uma emenda do Supremo Tribunal Federal, né? Porque decisão monocrática, no caso. Uma decisão monocrática, exato. Né? Mas então, aí eu te pergunto, onde devemos parar? A sua opinião e o que se fala nos corredores do Congresso? Porque toda vez que um deputado ou um senador ousa criticar o STF e os abusos que está cometendo, pontualmente há algum tipo de retaliação visível ou simplesmente, vamos dizer assim, não tão evidente assim, contra aquela figura. No seu caso, você criticando o STF, você tem medo que isso possa acontecer com você, mesmo questões que possam ser assim de interpretação jurídica, vamos dizer assim? Sim. E aonde que você acha que o STF vai parar? Não, tenho medo sim. Agora, não deixe esse medo me paralisar e me impedir de criticar o Supremo Tribunal Federal, porque se a gente cair na intimidação do Supremo, se a gente ficar quieto, se a gente não se manifestar, pelo menos eu, como deputado, o máximo que eu posso fazer em relação ao Supremo Tribunal Federal é me manifestar, né? A casa responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. E, infelizmente, o Senado não tem cumprido esse papel. Vários dos senadores que se elegeram com um discurso de direita, que se elegeram com um discurso de que iam colocar freios no Supremo Tribunal Federal, iam manter o Poder Judiciário no lugar de Poder Judiciário, hoje, elogiaram publicamente Zanin, votaram no Flávio Dino para o Supremo. Então, acho que a próxima eleição, acho que medo, a expectativa de que o eleitor vai esquecer aquilo porque a eleição dele é só daqui a 8 anos, oportunismo político, cargos no governo, uma série de fatores diferentes pelos quais acho que os senadores acabam se vendendo, mesmo tendo sido eleitos por um eleitorado de direita. Agora, acho que a nossa grande esperança está... O abuso do Supremo ficou tão grande, tão evidente, que acho que a única pauta para o Senado em 2026, em que a gente vai renovar 2/3 do Senado, vai ser o Supremo Tribunal Federal. Vai ser, o candidato senador, qual que é o seu posicionamento em relação ao Supremo? Eu acho que isso chegou na população. E essa é a nossa esperança de colocar um freio nos abusos que têm acontecido, né? Renovar o Supremo em 2026. Renovar o Senado em 2026. Então você acha que até 2026 não vai ter nenhum tipo de mudança por parte do Supremo? Ou melhor, o Senado não vai se manifestar, não vai opor resistência? E o Supremo vai continuar avançando em cima do Legislativo? Eu não acho impossível que haja alguma reação, mas acho muito difícil. O Senado aprovou o fim das decisões monocráticas, né, no Supremo Tribunal Federal, e os ministros do Supremo falaram em autoritarismo, em golpe de Estado, em declarar inconstitucionalidade, e aí a Câmara... Ofenderam também os senadores, chamaram que o Gilmar Mendes ofendeu nominalmente os senadores, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, já é um absurdo o ministro do Supremo Tribunal Federal opinarem, mas se manifestarem sobre uma proposta ou em tramitação no Legislativo ou já aprovada. Eles têm que se manifestar nos autos. Se é constitucional, se é inconstitucional, não tem que ficar dando opinião em matéria em tramitação no Congresso. Quer dar opinião sobre matéria em tramitação no Congresso? Seja bem-vindo, dispute a eleição, venha para a Câmara dos Deputados, venha para o Senado. O lugar de ministro do Supremo Tribunal Federal não é dando entrevista sobre matéria que está em tramitação no Congresso, mesmo porque isso, segundo a nossa lei, que não é cumprida, infelizmente, ensejaria a suspeição do ministro para julgar a constitucionalidade dessa lei depois. Se opinou agora, enquanto está em trâmite, quando chegar na sua mão, você não pode votar. Mas, infelizmente, todos opinam, não acontece nada.
e não há nenhuma punição, não há, a Constituição não é aplicada, não é respeitada, e a Câmara dos Deputados se acovardou e não votou uma medida que o Senado votou, que foi o fim das decisões monocráticas do Supremo, né, que já está pronto para a pauta, pronto para plenário, que não vai até agora por pura covardia. Vamos ver se na volta dos trabalhos, na semana que vem, vai ter alguma novidade. Mas falando um pouco do Congresso, o governo, após um ano, está desesperado, aparentemente, em arrecadar recursos. As contas públicas fecharam no vermelho profundo no ano passado, tivemos um déficit primário de 230 bilhões de reais. Este ano, por contas do TCU, no começo de janeiro, a conta já está negativa de 33 bilhões e a previsão é que também teremos um déficit vultuoso até o final de 2024, que inclusive é ano eleitoral, então o governo vai gastar para tentar impulsionar, né, os seus candidatos para prefeituras. O governo vai pedir mais dinheiro para o Congresso. O que você acha? O Congresso vai votar algum tipo de aumento de carga tributária, alguma remodulação dos impostos, como aconteceu, por exemplo, no caso dos impostos sobre as importações de até $50 da Shein, da AliExpress, ou o Congresso vai fazer resistência porque a população não aguenta mais impostos? Olha, eu gostaria muito de te responder que faria resistência porque a população não aguenta mais imposto, mas infelizmente na Câmara dos Deputados o que eu vejo é que se há um aumento de imposto e o governo quer arrecadar mais, se é dado uma parte para os deputados gastarem, eles aceitam votar o aumento de imposto, ou seja, eles se vendem para ter uma participação no bolo, né? Eu me decepcionei muito com meus colegas deputados federais, porque no programa Remessa Conforme, do Haddad, que começou essa tributação das importações e que inclusive avançou sobre as importações até $50 e depois voltou atrás, só que agora entraram com uma ação no Supremo para não ter que tramitar no Congresso Nacional a tributação de compras até $50, que a Janja dizia que não. Primeiro, ela dizia que não ia ter, depois ela dizia, não, só as empresas vão pagar, né? Que é uma piada, você fala, não, só a empresa vai pagar imposto, o consumidor não. A empresa vai entubar ali o custo e vai começar a ter prejuízo, vai começar a trabalhar por caridade. Né? Então, eu me decepcionei muito porque eu apresentei um projeto de decreto legislativo para assustar essa tributação do governo federal, porque ela foi imposta por decreto, isso é ilegal. A isenção, o chamado de minimis, né, isenção de importação até $100 na realidade, é fruto de lei, né, é previsão legal. O governo não pode mudar isso via decreto. Então a tributação é ilegal. Agora, eu apresentei um projeto de decreto legislativo para, primeiro, defender a prerrogativa do parlamento de legislar, porque se a lei é ultrapassada por decreto, não precisa de parlamento, né? Fecha e dá a porta para o Palácio do Planalto. E o segundo ponto é que a tributação absurda sobre compras de mais pobres. Agora o governo está vendo, diminuiu 40%, né, as compras online depois dessa tributação e o governo achou que fosse arrecadar mais, está arrecadando menos na realidade. Né? Então, e eu não consegui ter assim, nem eu precisava de 257 assinaturas, eu não consegui nem 100 assinaturas para esse projeto de decreto legislativo, ou seja, a maior parte do parlamento concorda com essa tributação. Eu digo isso porque você fala, Boquim, você que não conseguiu. Não, eu consegui assinaturas para urgência dar o aumento de pena para furto, roubo e receptação, com mais de 300 assinaturas, quórum de PEC, ou seja, o parlamento demonstrou que quer de fato endurecer as leis penais, há uma resistência do governo, o governo é contra, votou contra, obstruiu, atrapalhou a tramitação durante um ano, mas conseguiu aprovar. Consegui assinaturas também para protocolar uma PEC que eu já tinha protocolado na reforma administrativa na legislatura passada, que é para acabar com super salários de juízes, de promotores. A gente sabe que hoje você tem mais de 8 mil juízes recebendo mais de R$100 mil por mês do dinheiro do mais pobre, né? E isso sem falar nas férias de 60 dias, né? Que pode ser vendida. Que pode ser vendida, inclusive para aumentar o próprio salário. Que na legislatura passada foi a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, na Câmara dos Deputados, me confrontar contra essa minha emenda, dizendo que haveria um êxodo do Poder Judiciário caso acabasse com as férias de 60 dias e que as férias de 60 dias eram cláusula pétrea. Falei, olha, eu não sou, né, um grande jurista, né, como a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, mas pelo que eu aprendi na faculdade, tem lá vida, propriedade, dignidade da pessoa humana, liberdade. Agora, eu não me lembro de ver no artigo 5º férias de 60 dias. Deve estar na parte da dignidade. Para juiz e promotor. Né? Mas você falou justamente que você não conseguiu obter essas assinaturas porque os seus colegas não quiseram. Porque você acha que o governo está comprando os deputados e os senadores via essas emendas parlamentares, emendas PIX, ou seja, esse bolão de quase 50 bilhões de reais que vai entrar nos cofres dos partidos, de fato, é o novo mensalão, na sua opinião, dessa vez legalizado? Sem dúvida nenhuma. O governo Lula criticou tanto, Lula disse que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. Ele foi lá e ampliou.
Ele mudou a rubrica orçamentária, saiu de RP9 para RP2, mas a prática continua a mesma. O sujeito indica um recurso que você não sabe quanto é que foi indicado, não sabe quem foi, não sabe qual foi o critério, quem recebeu, como foi executado. O Tribunal de Contas não pode fiscalizar. Exatamente a mesma coisa do orçamento secreto. Então, ele não acabou. Agora, o que mudou foi a postura do Supremo Tribunal Federal, que de maneira, olha, é difícil nos últimos anos eu concordar com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu concordei com o fim do orçamento secreto, que de fato é inconstitucional, fere os princípios da administração pública, né, principalmente da publicidade, da moralidade, da legalidade. Mas agora, com o orçamento secreto do Lula, o Supremo se cala. Não há nenhuma manifestação sobre, ora, se a prática é a mesma, por que a postura é diferente? E a imprensa, que mudou de nome também, agora não está mais chamando aquilo que de fato seria a mesma coisa de orçamento secreto, mas de emendas parlamentares. Qual é a sua opinião? O máximo que eu vejo na imprensa é emenda sem transparência, o que eu acho assustador, assim. Especialmente, assim, a Rede Globo tem feito um trabalho de assessoria de imprensa para o governo federal, que para mim, é absolutamente nojento. Eu já fui vítima de notícia falsa no Jornal Nacional. O nível de manipulação é de fato assustador, ao ponto de, né, recentemente, uma operação contra o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Jordi, chega no Jornal Nacional uma imagem manipulada, mostrando um sujeito como se ele estivesse no dia 8 de janeiro, quando na realidade ele estava na posse de Jair Bolsonaro, e aí o Jornal Nacional apagou, né, o adesivo que mostrava que era o dia de posse, e como se o sujeito estivesse lá no dia 8. Então, assim, é um nível de manipulação assustadora, né? A assessoria de imprensa do governo passou a ser feita pela iniciativa privada. Mas então, por que você acha que isso está acontecendo? É uma questão do dinheiro que vem da SECOM, milhões de reais, agora que não sabemos ainda os dados de 23, mas até o primeiro semestre foram milhões de reais nos cofres das emissoras, ou por uma questão de simpatia ideológica por boa parte dos jornalistas que atuam nessas emissoras? Eu acho que são as duas coisas, né? Tanto dinheiro quanto o alinhamento ideológico, né? A gente viu os jornalistas teve jornalista que apareceu na campanha do Lula, no tempo de televisão do Lula, e que agora está ganhando cargo aí na TV Brasil, na TV Lula, que deveria ter sido extinta, né? 1 bi de rombo por ano para fazer propaganda para o governo, para uma TV que dá traço, mas que financia influenciadores aí ligados ao governo, que tem audiência em rede social, mas ganha dinheiro público para fazer um programa na TV que ninguém assiste. Então, infelizmente, eu acho que são as duas coisas, né? Tanto os recursos repassados pelo governo federal para emissoras que têm perdido audiência, como também um alinhamento ideológico por parte dos jornalistas e comentaristas. Agora, voltando à pergunta inicial, se Lula 3 se tornou um Dilma 2,5 3, as condições de governo de Dilma, quando ela sofreu impeachment, quando ela foi removida do cargo, eram mais ou menos similares, ou seja, o governo não tinha maioria no Congresso Nacional, a economia estava se deteriorando cada vez mais rapidamente, o que está acontecendo também no Brasil, os dados macroeconômicos não são positivos, a arrecadação também está diminuindo, o fiscal também estava muito complicado e a inflação estava mordendo. Claro, havia a Operação Lava Jato, que nesse momento não existe uma operação de luta, um escândalo de corrupção dessa magnitude, mas vários vamos dizer assim, momentos parecem similares, né? Vários episódios parecem se repetir. Você acha que o Lula tem força para se manter no cargo até o final do mandato dele, ou a gente só precisa de um escândalo de corrupção e é possível que ocorra outro impeachment contra esse governo? Infelizmente, eu acho muito difícil que aconteça o impeachment por duas razões. Primeiro, acho que já há escambau. A Dilma caiu pela pedalada fiscal. Havia o Petrolão, mas o Petrolão, infelizmente, não foi acatado na denúncia da Câmara dos Deputados, que para mim foi um erro histórico da Câmara. O outro erro histórico, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, manter os direitos políticos da Dilma. Mas, enfim, pelo Lewandowski, que presidiu o julgamento, mas também com o apoio da maioria dos senadores, que aceitaram a votação absurda. Mas acho que tem dois pontos principais. Primeiro, o Lula está dando muito mais dinheiro para o Congresso Nacional do que a Dilma deu. Então, como você colocou, 50 bilhões de reais é uma marca histórica. 50 bilhões de reais, qualquer... As emendas parlamentares, né, o meu chefe de gabinete fez um mestrado sobre isso. Nos Estados Unidos é chamado de pork barrel, né, barril de porco, né, ou seja, é aquele deputadinho tão mesquinho, tão pequeno, que a função dele, em vez de fazer uma lei ou debater grandes temas nacionais, é ficar levando recurso para a base eleitoral dele. E aqui no Brasil, quando eu converso com parlamentares ou ministros japoneses, com quem eu tenho muito contato,
Eles falam, bom, vocês fazem essa indicação no orçamento, tá, mas ninguém vai preso? Não, aqui tá na lei. Aqui pode. Aqui não, Você já virou chacota internacional, isso que você está me dizendo. Exatamente, esse é um ponto. É um dinheiro tão absurdo que já virou chacota internacional. E o outro ponto é a desesperança das pessoas. Na época do governo Dilma, como você colocou, tinha Lava Jato, as pessoas tinham uma esperança de mudança. As pessoas iam para a rua, viam resultados, viam o governo se enfraquecendo, via até decisões do Supremo Tribunal Federal contra o governo, como foi o caso da Dilma tentando indicar o Lula para a Casa Civil, por via liminar, o Supremo barrou, por uma clara intenção de dar foro privilegiado para ele escapar das investigações. Hoje você não vê uma decisão sequer do Supremo Tribunal Federal defendendo a Constituição. Aliás, eu vejo, a gente acabou de falar da Rede Globo, os comentaristas falando, olha, né, alguns ministros disseram que depois da PEC das decisões monocráticas acabou a lua de mel com o governo. Mas aí eu paro para pensar, como uma Suprema Corte de um país está em lua de mel com o governo? Ou como que uma Suprema Corte tem posição em relação ao governo? Porque, peraí, quando está em lua de mel com o governo, o que significa isso? Significa que, apesar da Constituição, eu dou decisões favoráveis ao governo? E quando eu não estou em lua de mel? Significa que, apesar da Constituição, eu dou decisões contrárias ao governo? O que é uma Suprema Corte em lua de mel? Isso já é um escândalo por si só, pela própria expressão. Então, há essa desesperança das pessoas. As pessoas não acreditam que nada vai acontecer. E mais do que isso, agora as pessoas estão com medo de ir para as ruas porque tem medo de entrar numa investigação do Supremo Tribunal Federal, tem medo de Polícia Federal bater na porta da casa delas por causa do posicionamento ideológico delas, que é o que aconteceu com o líder da oposição. Assim, eu já tive embates e divergências e ataques mútuos com o deputado Carlos Jordi, todo mundo sabe disso. Agora, eu não vou defender uma arbitrariedade com o sujeito porque ele não tá 100% alinhado ideologicamente comigo. Assim, não há nenhuma materialidade para você invadir o gabinete, invadir a casa de um deputado federal que não cometeu crime algum, porque numa mensagem de WhatsApp, um sujeito que nem estava no dia 8 chamou ele de meu líder. Quem frequenta Brasília sabe que meu líder é uma expressão que você usa para qualquer pessoa. Você chega, bom dia, meu líder. Tudo bem, meu líder? O sujeito não precisa ser líder de nada, não precisa ser líder partidário, não precisa ser presidente do partido. É comum você falar de meu líder para lá, meu líder para cá. Isso não significa absolutamente nada. E os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem disso. Mas ainda assim o abuso é cometido, o que gera, para além da desesperança, o medo nas pessoas. Pois é, e vários assuntos também agora, mas terminando isso. Então, essa questão do Jordi é uma clara evidência, um claro exemplo daquilo que poderia acontecer, inclusive com você, claro, deputado federal. Uma desculpa qualquer, como por exemplo uma mensagem trocada por uma pessoa X, que pode se tornar uma razão, né, o estopim para não apenas uma investigação, mas uma busca e apreensão nos gabinetes, na residência, com Polícia Federal chegando primeiras horas da manhã. Isso é aberta violação da imunidade parlamentar. Te refaço a pergunta. Você não tem medo que possa acontecer com você e com toda a oposição, considerando que o Jordi, mas também o Ramagem e agora o Carlos Bolsonaro são candidatos e outros também poderiam acontecer com eles, são todos pré-candidatos para prefeituras importantes no Brasil? Não, sem dúvida nenhuma, eu tenho medo. Agora, eu não posso deixar o medo me impedir. Né? Não vou falar que eu tenho peito de aço, que eu sou o super-homem, que eu não tenho receio. Eu tenho sim pela minha família, eu tenho sim pelo nome que eu tenho para honrar, pelo sobrenome que eu tenho para honrar. Imagina aparecer na televisão que tá a Polícia Federal batendo na minha casa, o pessoal vai pensar que eu sou bandido. Né? Quem acompanha a política superficialmente vai falar, tem a Polícia Federal, bateu na casa de um deputado, o deputado roubou. Ainda que você não tenha materialidade nenhuma, ainda que a acusação não seja de corrupção, ainda que a acusação não seja de desvio de dinheiro, a acusação seja, sei lá, aspas, ato antidemocrático no Supremo Tribunal Federal, quando na realidade é uma crítica. Que não, né? Não está codificado em lei, por sinal. Então, você criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal não há. E veja, sempre se esculhambou o presidente da República no Brasil, independentemente do viés partidário ideológico. Quando foi o Supremo que começou a ser esculhambado pela população, começou a censura e começaram as ações judiciais. Você vê que o ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil é tão poderoso que você já teve 2 presidentes da República, que teoricamente seria a pessoa mais importante, mais poderosa do país, que sofreram impeachment desde a redemocratização. E nunca nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal sequer passou por esse processo, sequer próximo, né, de um processo de sofrer alguma sanção por alguma suspeição, por alguma ilegalidade, por assim, atentar patentemente contra a Constituição. Mas é interessante esse ponto, porque como você falou, durante a Lava Jato, durante o governo Dilma II, os mesmos ministros do Supremo, o Gilmar já estava lá, outros já estavam lá, decidiram monocraticamente, ou o próprio plenário decidiu, contra o governo do PT. Ou seja, eles atuaram diretamente para, por exemplo, barrar a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil.
E os mesmos ministros hoje se tornaram os melhores amigos, né, os melhores aliados em lua de mel com o executivo. O que mudou, na sua opinião? Por que ministros que foram apontados, por exemplo, pelo Michel Temer, que é considerado como o vampirão golpista, né, pelo PT, agora se tornaram os melhores amigos e os aliados indispensáveis para o PT? Não, acho que agora há um atendimento por parte do Palácio do Planalto das demandas do Supremo Tribunal Federal. Então, e quais são o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, pede para que o governo patrocine e paute o PL da censura na Câmara dos Deputados para legitimar as ações do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, que extrapolou todos os seus poderes. Assim, eu peço para que as pessoas vejam o recorte do voto da ministra Carmen Lúcia quando da presidência do ministro Alexandre de Moraes no TSE foram aprovadas medidas excepcionalíssimas, né? Que assim, admito que está contra a lei, admito que está contra a Constituição, mas são medidas excepcionalíssimas necessárias para defender a democracia. Veja o rosto de constrangimento da ministra Carmen Lúcia dizendo, de fato, né, é uma medida excepcionalista, estamos contra a lei, não podemos tornar isso uma regra, porque isso aí vai ser perigoso. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e abertamente patrocina a aprovação de um projeto de lei, o que qualquer democracia séria seria um escândalo, né? Ministro do Supremo querer ligar para líder partidário, ligar para ministro de Estado pedindo aprovação de projeto, né? E aqui não, aqui é normal, aqui é para defender a democracia, é uma medida antidemocrática, sob pretexto de se defender a democracia, está cometendo as maiores atrocidades e as maiores arbitrariedades contra parlamentares, contra cidadãos comuns e por aí vai. Então, acho que o que mudou é que o Supremo vê que agora o PT não está enfraquecido como estava à época do governo Dilma. Agora o PT está fortalecido, agora o PT comprou a maior parte do Congresso Nacional, agora o PT está conseguindo colocar ministros estratégicos ali do Centrão para conseguir aprovar as principais, apesar de ser o governo que menos aprovou medidas provisórias na história, é um governo que as principais medidas foram aprovadas, né? Então eu me lembro da medida provisória dos ministérios, eu me lembro do arcabouço fiscal, eu me lembro agora da reforma tributária que começou como uma boa ideia lá atrás e que agora foi absolutamente deformada, né? Não só pelo governo, mas também por grupos de interesse que fizeram pressão, como sempre fazem em Brasília, a elite pública e a elite privada patrimonialista, né, que sequestra, né, o interesse público para os seus interesses mesquinhos corporativistas e que acabaram, por exemplo, por terminar nessa atrocidade que foi triplicar, por exemplo, a tributação sobre saneamento básico, né? Então, eu me lembro quanto que não teve choro e ranger de dentes para a privatização da Sabesp aqui no estado de São Paulo, falando que ia aumentar a conta de água. Agora, de fato, vai aumentar a conta de água, porque triplicou o imposto. Claro. E aí vão jogar a culpa na privatização ainda. E aguarde, ainda vão jogar a culpa. Tá vendo? Eu falei que se privatização ia aumentar, mas claro que você triplicou a tributação, vai aumentar. Mas você falou que o governo conseguiu aprovar as pautas mais importantes, mas essa que o Supremo aparentemente quer, pelo menos o ministro Alexandre de Moraes quer, que é o PL da censura, não passou. Não chegou nem a ser votada, nem ser colocada em votação na Câmara, por uma forte oposição da sociedade civil e também, inclusive, do MBL, que teve um trabalho importante nas redes sociais, mas também de boa parte do Congresso. Aparentemente, na volta após o recesso, está na pauta uma nova tentativa, né, de votar o PL da censura. E o Supremo também já deu um aviso muito claro, não foi nem nas entrelinhas, que se o Congresso não aprovar, o Supremo vai atuar. Como que você acha que isso vai acabar? Qual será o desfecho? O Congresso vai aprovar? Não vai aprovar? E se não aprovar, o Supremo vai impor? E se o Supremo impor, o Congresso vai derrubar? Como derrubou, por exemplo, a questão do marco temporal? Olha, eu acho que o exemplo do PL da censura é o exemplo de como a reação popular ela funciona, como ainda há motivos para ter esperança, para acreditar que a gente tem poder de reação. Porque uma pauta defendida pelo Supremo, defendida pelo Palácio do Planalto, com o apoio dos principais líderes partidários... Com ameaças também para alguns atores, né, seja das redes sociais que políticos, né, só para pontuar. Não, exatamente. O Supremo Tribunal Federal colocou presidentes de redes sociais para depor para a Polícia Federal, por causa de uma notinha. Assim, setores da grande imprensa fizeram campanhas editoriais abertos em defesa do projeto. Aí as redes sociais não podem se posicionar, que estão diretamente afetadas pelo projeto, claro, não podem se posicionar contra, se precisa depor para a Polícia Federal, então teve um achaque aberto e escancarado. Ainda assim, teve uma reação da sociedade que pressionou os parlamentares e mesmo parlamentares que têm ministérios, que recebem emendas, sentiram que era impopular demais para aquilo ser votado, se tornou
tóxico o tema, essa é a palavra utilizada pelos meus colegas, se tornou tóxico, não dá para votar, não dá para debater. Na legislatura passada foi a voto, nós derrotamos a urgência, nessa legislatura aprovaram a urgência, mas aqueles que votaram a favor apanharam tanto, mas tanto, que se arrependeram e não votou o mérito do projeto justamente por causa dessa reação. Então, eu acho que esse é um exemplo de que há margem para oposição, há margem para reação popular em massa funciona, o que atrapalha é a anestesia da população, é a apatia da população. Então, quando ela acredita que não tem jeito, que não tem esperança, que não tem como reagir, principalmente em matérias tramitando no parlamento, aí a reação não vem e os parlamentares se sentem confortáveis de votar e falar, não, meu eleitor não vai ligar para isso. Eu já escutei, no primeiro ano de mandato, eu escutei a seguinte expressão, que você fica falando de opinião pública, você fica falando de rede social, tal, rede onde meu eleitor dorme. Você nem sabe o que está acontecendo aqui. Então, Mas aí é interessante esse ponto, porque você vem de uma história de movimento, de mobilização. Mas a sociedade civil não pode ficar perenemente mobilizada. As pessoas trabalham, as pessoas têm vida, têm família. Então, elas se interessam, em alguns momentos da própria existência, por questões políticas. Nem todo mundo é politizado. Aliás, uma pequena fatia em todas as sociedades é politizada, né? Mesmo nas mais avançadas. Então, você não acha que é normal isso? Aquilo que você está considerando como não interesse ou medo, nada mais é que normal, vamos dizer assim, gestão da opinião pública, que só em alguns momentos, como em pautas muito graves como essa do péril da censura, volta ou perto de eleições nacionais ou municipais, volta a se mobilizar? Ou você vê algum sinal de que a população está desiludida, pessoas imigrando, ou pessoas simplesmente parando de se interessar, a interação nas redes sociais diminuiu drasticamente? Por que você acha que diminuiu? O medo também, claro, as pessoas têm medo de serem incluídas ou serem presas como no dia 8 de janeiro, né? Você não acha então que é uma coisa natural, de um cooling down, né, do movimento, ou tem algum sinal que você percebeu que é mais grave dessa vez? Não, eu acho que sim, há um sinal de que é mais grave dessa vez. Primeiro, todas as pesquisas mostram que a maior parte dos jovens querem sair do Brasil, né? A maior parte dos jovens tem a menor perspectiva de que o Brasil vá melhorar, de que o Brasil vá para frente, e todos na primeira oportunidade vão embora, o que é um dado assustador, né? Você pensar que principalmente as melhores mentes do país, principalmente a quantidade de doutores ou doutorandos que estão saindo do Brasil, que tem pesquisa-chave para o nosso país. No colégio técnico, eu cursei processamento de dados. A quantidade de colegas que eu vejo trabalhando fora, assim, e com nível técnico ganhando muito mais do que você vê gente com ensino universitário ganhando aqui no Brasil, é assustador. Dos mais geniais da minha turma, vários indo trabalhar fora justamente por essa demanda por profissionais na programação. Até no final do ano passado, onde teve uma sessão do Congresso Nacional, consegui derrubar um veto do Lula a um projeto meu que instituía programação e robótica nas escolas. Então deve começar a ser implementado no futuro. Mas há todos esses sinais de desesperança. E mais um ponto, eu concordo com você que a maior parte da população não se interessa por política, que não é saudável, inclusive, uma sociedade estar permanentemente mobilizada, porque as pessoas têm suas contas para pagar, o boleto chega, precisa cuidar da sua família. Agora, como você colocou, as pessoas se mobilizam nas pautas mais graves, só que eu acho que há uma falha na detecção daquilo que é mais grave, daquilo que é prioritário. Por exemplo, as duas indicações para o Supremo Tribunal Federal, né? O sujeito indicar o seu advogado pessoal, dos seus interesses pessoais, que advogou para os seus interesses pessoais materiais para o Supremo Tribunal Federal, isso deveria gerar uma reação tão grande quanto o PL da censura. Ou mesmo o ministro da Justiça, abertamente um militante político, né, ser nomeado também para o Supremo Tribunal Federal, isso também deveria gerar uma reação tão grande quanto do PL da censura. E poderia ter uma pressão muito maior sobre os senadores do que sobre o que houve. Mas acho que havia uma desesperança, um descrédito tão grande, né, por parte da oposição no Senado que as pessoas não se mobilizaram. Agora, acho que sim, uma oposição ali poderia ter feito efeito, né? Poderia ter feito a diferença. Então, eu acho que sim, há sinais de que a desesperança está crescendo no nosso país e, ao mesmo tempo, uma falha em perceber daquilo que é prioritário, se indignar e mobilizar em torno dessa causa. Claro. Vamos voltar a falar desse assunto, nosso segundo bloco. Então, 2 minutinhos de intervalo e voltamos aqui no Talks dessa noite falando de política com o deputado federal Kim Kataguiri. Não saia daí porque voltamos já já. PNC News. Informação que gera valor.
De volta para o Talks desta terça-feira, de volta aqui com o nosso convidado de hoje, o deputado federal Kim Kataguiri. Kim, falamos no primeiro bloco da situação do Brasil, vamos falar agora um pouco de São Paulo. Você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pela União Brasil, que é o seu partido, e estamos no momento em que está se decidindo ainda a pré-candidatura. Estamos com vários pré-candidatos, inclusive um deles é o atual prefeito Ricardo Nunes, e há outros candidatos também de peso. O Boulos para o PSOL e o PT também juntos, né, o Guilherme Boulos, agora com a Marta como vice, e a Tabata Amaral ainda não tem vice, mas ela também é uma candidata bastante importante, com uma certa visibilidade, e a Marina Helena para o Partido Novo. O que você está achando? Quem que é o seu maior adversário nesse momento e com quem você acha que eventualmente você disputaria um segundo turno nas eleições esse ano? Não, sem dúvida nenhuma, o maior adversário é Guilherme Boulos. Para mim, a disputa na Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno, é quem é que vai para o segundo turno contra Guilherme Boulos. Ou seja, quem é que tem as melhores chances de derrotar o Guilherme Boulos no segundo turno. Acho que, infelizmente, é um sujeito que tem o recall da última eleição, em que ele não teve nenhum seu radicalismo exposto, porque não era visto como um candidato viável, então acabou passando incólume. Dessa vez é diferente, ele já começa como o primeiro nas pesquisas, então vai ser alvo de praticamente todos os pré-candidatos, acho que com exceção da Tabata Amaral. E nós temos aí o dever de demonstrar todo o histórico dele, que ele se vende na televisão, no tempo de televisão dele, como sujeito calmo, como sujeito de centro, né, como sujeito razoável. Agora, a gente conhece a trajetória política dele, né? Ele fez um movimento de invasão de propriedade privada, de cometimento de crime, né? Um sujeito que já foi detido pela polícia, um sujeito que tem um histórico que tem, né? O próprio, em fotos dele, invadindo o Ministério da Fazenda durante o governo Temer contra reformas que estavam em tramitação, e isso não é considerado, né, antidemocrático pelo Supremo Tribunal Federal. Tá todo mundo solto, ele está aí disputando a eleição para a Prefeitura de São Paulo, mesmo com o movimento dele tendo destruído um ministério de maneira absolutamente antidemocrática contra uma matéria que estava sendo aprovada pelo Congresso Nacional. E depois a clássica entrevista dele na Paulista, né, justificando a depredação e o vandalismo, falando o que são algumas vidraças quebradas perto do que as empresas fazem com o povo brasileiro, né? E agora ele está aí, transitando em setores da elite brasileira, querendo se vender como sujeito razoável, como sujeito de centro, mas a gente conhece o histórico dele, é um sujeito ainda pior na minha avaliação do que o PT, é o PSOL, que é mais radical, que abertamente, mais ainda abertamente do que o PT, defende ditaduras de extrema esquerda, e que o PSOL, vamos lembrar, é o partido responsável pela pior administração do Brasil, que é da cidade de Belém, né? O ex-deputado foi meu colega Edmilson Rodrigues, administra hoje a cidade de Belém e é o prefeito mais rejeitado dentre as 100 maiores cidades do país. A aprovação dele é de 6%. Conheço bem Belém, minha mãe é paraense, nasceu em Santa Isabel, frequentei Belém, Ananindeua, Castanhal, minha infância inteira. E assim, de fato, hoje a cidade está um lixo, a cidade está absolutamente abandonada, não há um setor sequer que você possa falar que está sendo bem administrado. Há uma calamidade de segurança pública, a calamidade de segurança pública chegou a tal ponto que eu vi outro dia uma propaganda de um pré-candidato dizendo que seria o Batman da cidade, ou seja, já tem um cara propondo ser um vigilante. Não, da tragédia viramos comédia, né, basicamente. Exatamente. Mas, é esse o risco que a gente corre de trazer para a cidade de São Paulo. Né? Pois é, mas justamente esse ponto, a questão que você falou das elites, mas eu vou te fazer outra pergunta. E a população mais pobre? Porque em São Paulo, o reduto eleitoral, as pessoas que votam num candidato como o Boulos, são as camadas mais pobres da população, as camadas mais simples, que de fato em São Paulo, a gente vê isso todo dia, até conversando com as pessoas, estão vivendo mal, eles vivem mal pelo transporte público que é ruim e é caro, pelo aumento da inflação, o custo de vida é muito alto, e um candidato que pode apresentar uma proposta como passe livre, poderia de fato angariar a simpatia de quem mora na periferia, de quem precisa pegar várias conduções para chegar ao trabalho. Você não acha que, desta vez, o mal-estar das camadas mais baixas pode levar à eleição de Boulos, porque o outro lado não consegue apresentar soluções viáveis? Eu discordo. Eu acho que primeiro, aí é o nosso papel de mostrar que a direita tem soluções viáveis, principalmente para os mais pobres, e que hoje a cidade, o Estado com E maiúsculo, expolia os mais pobres, rouba institucionalmente os mais pobres, para passar o dinheiro para os amigos do governo, né, os grandes empresários amigos do governo, ou também para a elite pública, como eu coloquei, para os juízes, para os promotores, para os deputados, para os senadores, que tomam conta do orçamento do nosso país. Ou seja, hoje, se o mais pobre paga muito imposto e recebe pouco serviço público, é em razão do modelo defendido por Guilherme Boulos e seu grupo político, que está no poder. E vamos lembrar, Lula ganhou na cidade de São Paulo, mas hoje
a aprovação dele está menor do que a do governador Tarcísio de Freitas, né? O jogo virou, o jogo se inverteu. Então, há uma mudança no pensamento da população, e eu lembro também de uma pesquisa que o próprio PT fez quando o Haddad foi derrotado na periferia, para saber por que a periferia não havia votado no PT. E uma das razões era porque a periferia de São Paulo não acredita na dicotomia patrão contra empregado. Ele entende que o empregado e o patrão estão no mesmo barco, se a empresa vai mal, todo mundo vai mal. E um ponto que eu vou discordar de você. Não acho que o principal eleitorado de Guilherme Boulos esteja nas periferias. O que a última eleição demonstrou é que a votação de Guilherme Boulos nas elites foi a melhor entre todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ou seja, é a síndrome do rico culpado. Daquele cara, ai, puta, nasci rico, né? Eu sou um herdeiro que nunca trabalhou na vida, eu vou compensar essa minha culpa de ser rico votando no PSOL. Né? É a esquerda caviar que a gente chama, né? Então, ele perdeu na periferia para Celso Russomano, que ficou em terceiro ou quarto lugar, perdeu na periferia para Bruno Covas, e agora, ironicamente, para tentar ganhar a periferia, chama uma socialite, que é a Marta Suplicy, para ser a sua vice. Então, é paradoxal. Ele é um cara que se vende, né, como um pobre coitado. Então, eu vou até contar uma coisa aqui que acho que eu nunca falei publicamente. O Boulos, ele fica com essa demagogia, com esse populismo de ficar andando com o Celtinha dele, mas eu me lembro, antes mesmo dele ser deputado, muitos anos antes dele ser deputado, 3 ou 4 anos, eu fui dar uma entrevista pro podcast do Rafinha Bastos, né? E saindo, eu encontrei o Boulos entrando, o Boulos chegando, que ele ia dar a entrevista depois de mim. E ele chegou, meu amigo, numa Defender, né? Com 3 armários junto com ele. E também agora vem falar que tem um Celtinha. O sujeito nasceu, foi criado em Pinheiros, mudou pro Campo Limpo agora para fazer cosplay de pobre, mas os pais dele são riquíssimos, são conhecidos, né, na cidade de São Paulo, fazem parte da elite paulistana, e ele quer se vender como um sujeito pobre. Assim, primeiro, um cara que nasceu rico, que estudou nos melhores colégios, que teve as melhores oportunidades como ele, chegou na etapa da vida dele que ele tá, mesmo, vamos desconsiderar toda a trajetória, vamos desconsiderar todo o trabalho que ele possa ter feito antes de ser deputado federal. Se o sujeito, com 2 anos de mandato de deputado federal, continua com o Celta, ele não consegue administrar nem o próprio patrimônio, né? Muito menos, eu não tô nem falando do deputado roubar, nem nada do tipo. O deputado ganha 40 mil reais por mês, né? E ele gasta lá, foi R$500 mil para fazer propaganda própria com dinheiro de verba de gabinete. Só com dinheiro de cota parlamentar, só com o dinheiro que ele gastou de cota parlamentar para fazer propaganda de si próprio, de mandato, o sujeito já compraria uma Porsche facilmente. Então eu fico com essa demagogia, com esse populismo, mas na prática assim, não sei no nome, assim como eu não sei no nome de quem estava o jatinho que ele andou, não sei no nome de quem está essa defenda, mas eu sei que assim, né, senão o Celtinha não é o dia a dia da realidade da vida dele. Mas deixa eu fazer, agora a gente vai voltar sobre isso, mas deixa eu fazer o advogado do diabo. Você falou que os maiores redutos eleitorais eventuais do Boulos estão não em Parelheiros, mas na Vila Madalena, de fato, né? Na Vila Mariana ou no próprio Pinheiros. Mas, ao mesmo tempo, a cidade de São Paulo, na última eleição, quem ganhou foi o Lula. Né? E quem ganhou também, como no governo do Estado, não foi o Tarcísio, foi o Haddad, no município de São Paulo. De São Paulo, perfeito. E, ao mesmo tempo, o Guilherme Boulos foi o deputado federal mais votado do Estado de São Paulo, mais de 1 milhão de votos. Então, assim, é de fato isso, ou seja, a elite paulistana pode até ser pessoalista, mas é pouca gente. Ele recebeu 1 milhão de votos e o PT ganhou no município, seja na presidência, aqui no Estado. Você tem certeza que é só a elite que vai votar nele? Não digo que é só a elite. Eu digo que ele não é o candidato dos mais pobres. Assim, proporcionalmente, né, em números absolutos, é evidente, nós temos muito mais pobres do que ricos na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, no Brasil. E isso é demonstrado pelo número absoluto de votos que o Guilherme Boulos teve. Agora, proporcionalmente, não casa a narrativa dele de ser o candidato dos mais pobres com a proporção de votos que o PSOL... Vamos lembrar, o PSOL é da esquerda do Leblon, o PSOL é da esquerda, da elite esquerdista carioca, que considerava o PT uma esquerda suja e que quis fazer uma esquerda limpinha. Né? A esquerda da elite, inclusive dos artistas da Barra, dos artistas do Rio de Janeiro, que veio para São Paulo e ganhou força em São Paulo, principalmente com a figura de Guilherme Boulos. Então, não acho que ele tenha só, não é fato que ele tenha só voto nas elites, eu digo que proporcionalmente ele é o candidato mais bem votado nas elites. Não acho também que ele seja o candidato da elite paulistana, mesmo porque a elite paulistana é plural, né? Há várias pessoas que apoiam várias ideologias diferentes. E reforço, né? Ele tem um recall muito forte da última eleição, como você colocou, a cidade de São Paulo é a cidade mais esquerdista do estado de São Paulo, não é uma cidade esquerdista, mas é a cidade mais à esquerda
do Estado, né? Comparado com o interior de São Paulo, a cidade de São Paulo está mais à esquerda. Eu acho que grande parte do eleitorado, o grosso do eleitorado, não tem viés político-partidário, não tem viés ideológico, quer saber dos seus problemas reais sendo solucionados. E aí eu acho que entra o nosso papel de desmascarar Guilherme Boulos e mostrar que ele não tem solução nenhuma para a vida real. E qual que é o maior problema, na sua opinião? O maior problema de São Paulo hoje? Saúde, educação, segurança, qual que é o problema que você colocaria na prioridade número 1, caso você ganhe a eleição para a prefeitura? Número 1 é segurança pública. É o que, assim, eu tenho rodado a cidade de São Paulo inteira e da periferia aos bairros mais ricos, a principal preocupação é segurança pública, é a frouxidão com que a prefeitura conduz a segurança pública na cidade de São Paulo. E eu coloco isso porque muitas pessoas falam, pô, mas a polícia militar, a polícia civil está sob o governo do Estado. Pois muito bem, nas cidades do interior do Estado de São Paulo, os índices de criminalidade têm diminuído, no sentido contrário do que tem acontecido na cidade. E é o mesmo governador, é a mesma polícia militar, é a mesma polícia civil. O prefeito tem um papel fundamental na segurança pública da cidade, né? Nós temos um contingente aí de 6 mil guardas civis metropolitanos, quando nós poderíamos ter muito mais, pelo menos 10 mil que eu defendo que tenha. Nós temos uma Secretaria de Segurança Urbana, cujo orçamento é 1% da receita corrente líquida da cidade, né? É um orçamento parecido com o da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, ou seja, o prefeito considera razoável que o orçamento da segurança pública da cidade, né, para proteger 12 milhões de habitantes, seja o mesmo para manter 55 vereadores. Assim, é um negócio assustador, né? Não há o básico, né, que é estrutura, não há o básico. E também você poderia fazer hoje, transformar a Guarda Municipal, que é como eu defendo, em Polícia Municipal, ter uma política de tolerância zero com o crime. Isso não precisa fazer nenhuma... Nós temos muitos problemas na nossa legislação, mas o que eu defendo não precisa de nenhuma mudança na legislação, mesmo porque não é papel do prefeito fazer isso. Se um criminoso aponta uma arma para a cabeça de um cidadão na cidade de São Paulo, o prefeito pode dar a diretriz, sim, de matar esse criminoso. Ele pode já abater esse criminoso, é legítima defesa de terceiro. Se há uma ameaça, se há uma agressão injusta, iminente contra um terceiro, você pode agir em legítima defesa de terceiro, ainda mais se você for um agente de segurança pública. E recentemente houve o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que as guardas municipais são força de segurança pública, como de fato são. Foi um entendimento que demorou muito para sair. Então, essa política de tolerância zero, uma política voltar com a ROMU, que é a Ronda Ostensiva Municipal, que acabou com o governo Marta, né? Então, o Guilherme Boulos vai enfrentar hoje a principal preocupação do cidadão paulistano é a segurança pública. E o Guilherme Boulos, por exemplo, eu coloquei para você do meu projeto de aumento de penas de furto, roubo e receptação, Guilherme Boulos não foi nem votar, né, se absteve da votação, ou seja, não teve coragem de defender a sua convicção e ser contra, porque a gente sabe que ele é a favor do afrouxamento das leis penais, e escolheu se abster. Mas isso eu faço questão de expor na pré-campanha, na campanha e em debate, quando estiver cara a cara com ele. Por que não votou? Por que se absteve? Por que o PSOL votou contra o fim de saidinha, que eu era um dos autores, o relator foi o nosso atual secretário de Segurança Pública, o deputado Guilherme Derrite. Por que o PSOL votou contra o fim da saidinha? Eu te pergunto só para terminar, porque depois eu queria falar de saúde e educação. Por que você acha que votou contra? Porque eles defendem o afrouxamento da lei penal, eles acreditam naquela tese esdrúxula do encarceramento em massa, o Brasil prende demais. Não, o Brasil prende de menos, né? O coitadismo dos bandidos, é isso? Exatamente. Hoje você tem o número de homicídio. Homicídio é o crime mais grave que existe. Menos de 8% dos homicídios são solucionados, né? Então, 92% dos homicídios você não tem autoria. Eu não estou nem falando do condenado, eu estou falando de que é indiciado, estou falando da fase policial, estou falando da fase de inquérito. 92% dos casos, você não tem nem o indiciamento, você não tem nem a resolução do autor, ou seja, tem bandido demais solto. E você vê ainda, né, a reincidência, e você vê ainda a conduta reiterada. O sujeito tem 11, 15 passagens pela polícia, como o caso, né, que infelizmente acabou matando uma policial militar recentemente. O sujeito tinha lá 11 passagens pela polícia. Então, isso é absolutamente inaceitável. A gente tem que ter uma política de tolerância zero na cidade de São Paulo, né? Temos que aplicar a teoria já testada e comprovada científica da janela quebrada, que foi muito bem usada na cidade de Nova York, ou seja, quando há cuidado do mais básico, né? Quando há limpeza, quando há combate à depredação, quando há combate a vandalismo, quando há combate à pichação, o ambiente para o crime fica muito menos favorável. Quando há iluminação, quando há uso misto de imóvel para ter vida na calçada, para que a rua seja movimentada, tudo isso contribui para a segurança pública e nada disso é feito pelo prefeito. Nem o básico, que é aumento de efetivo e aumento de orçamento da Secretaria de Segurança Urbana, o prefeito faz, quanto menos a questão da segurança. E ainda pior estaria a nossa situação
com qualquer pré-candidato de esquerda no poder que defende o afrouxamento da legislação penal. Você já está um caos hoje, você imagina com o sujeito que abertamente incentiva o crime falando que é só para comprar uma cerveja para o final de semana. Pois é, interessante esse ponto. A gente falaria uma hora aqui de questão de segurança pública, mas outros dois pontos que também interessam a população, geralmente, em todas as eleições, é educação e saúde. Em São Paulo, a gente teve uma série de problemas com o setor de saúde, aumento das filas, entre outras coisas. Como é que você resolveria, caso fosse eleito prefeito de São Paulo, a situação das filas, especialmente no SUS, que voltaram a se acumular após a pandemia? Porque até antes da pandemia, os dados mostram que mais ou menos as filas tinham sido zeradas, a partir de 17, 18 isso. E agora voltaram. Como é que você voltaria a resolver, esse problema? Eu acho que primeiro o diagnóstico do problema, são mais de 300 mil pessoas hoje esperando na fila do SUS para ter um atendimento, para ter uma consulta. Não estou nem falando do procedimento mais, uma cirurgia eletiva, por exemplo, de um procedimento mais complexo que ficaria a cargo do governo do estado. Da competência da prefeitura, hoje você tem 300 mil pessoas na fila esperando atendimento. Eu acho que há 3 problemas centrais. O primeiro é falta do básico, de digitalização. Há um retrabalho muito grande na saúde. Você não tem o prontuário eletrônico, que a prefeitura não cumpriu a própria meta de você universalizar o prontuário eletrônico nas UBSs, ou seja, não sou nem eu que estou criticando a prefeitura. A própria prefeitura critica o seu não cumprimento de meta. Ou seja, eu estabeleço uma meta para mim mesmo e ainda assim eu não consigo cumprir. Como não cumpriu na educação. 83% das crianças da cidade de São Paulo não cumpriram a meta da própria prefeitura de São Paulo, que já era uma meta pouquíssimo ambiciosa. A gente tem um analfabetismo infantil hoje, e eu conheço profundamente problema, eu fui presidente da Comissão de Educação na Câmara, de 56%. Isso é uma tragédia humanitária. Isso no ensino básico, assim? Analfabetismo infantil. Estou falando de criança de 7, 8 anos de idade. Eu não estou falando de adulto, já que... Não, estou falando de criança hoje. Essas crianças nunca vão conseguir entrar no ensino médio, quanto menos numa universidade. E não há um programa de alfabetização da Secretaria de Educação na cidade de São Paulo para solucionar esse problema do déficit criado pela pandemia, pela demora que você teve para abrir as escolas. Você abriu praia antes de escola, abriu bar antes de escola, abriu restaurante antes de escola. A escola foi o último lugar. Eu converso, como eu digo, tenho muito contato com as autoridades japonesas e eles ficam assustados. Falam, como vocês abriram bar antes que vocês abriram escola? O que vocês tinham na cabeça, É um negócio assim, que não faz o menor sentido. Mas nesse caso, só para terminar, que temos poucos minutos e muitas perguntas, você sabe que nesse caso você teria a resistência forte dos sindicatos, que foram uma das razões pelas quais o Estado de São Paulo não pôde abrir por oposição nos sindicatos dos professores. Como é que você resolveria esse problema nas escolas de São Paulo capital? Vamos lá. Hoje, a questão da alfabetização, você precisa ter um programa voltado para recuperação, para reforço, para aulas no contraturno e aulas, inclusive, aos finais de semana, para essas crianças que tiveram esse déficit na aprendizagem. E outros 2 pontos fundamentais. Você precisa ter premiação por assiduidade na escola. As escolas em que os alunos vão, e precisa ter um programa de busca ativa. O que é busca ativa? O aluno começou a faltar, vai lá o professor, o diretor, liga, vai saber qual que é o problema, tem uma integração com a assistência social. Faltou porque está faltando comida, porque o moleque está precisando trabalhar. Então, vamos entregar, vamos pagar uma bolsa de R$200 para as famílias que não só tiveram os alunos matriculados, que para mim só exigia matrícula, não adianta nada. Na escola não tem que ser depósito de aluno. Foi a proposta do governo agora que foi aprovada, no governo federal. Você acha que isso estava certo ou está errado? Não é suficiente, Ir para a escola só não significa nada. Você deposita o moleque lá, tem lá a progressão continuada, ele vai passando. Agora, precisa exigir assiduidade, o moleque precisa estar não só matriculado, mas ele precisa comparecer às aulas, que é o primeiro ponto. E o segundo ponto precisa tirar boas notas. E além disso, você premiar também os professores, os diretores de escola e os alunos que possuírem os melhores desempenhos. Aqueles que que mais aumentarem a assiduidade, que mais aumentarem o desempenho, precisam ser premiados por isso. E mais, um programa que eu achei muito interessante da Secretaria de Educação da cidade do Rio de Janeiro, que é levar os melhores alunos para fora, colocar o sujeito para visitar a NASA, para visitar a Disney, porque você dá uma perspectiva de vida para ele. Eu digo isso, parece uma coisa pequena, mas eu me lembro que tinha um concurso de redação feito por uma rede de televisão quando eu era criança, para você conhecer os estúdios daquela televisão. Para mim, que você olha hoje, faz uma coisa pequena, conhecer os estúdios de uma rede de televisão. Mas, fiz umas 11 redações, para ir conhecer o estúdio de televisão. E sei que várias outras crianças fizeram também, por causa daquela motivação da perspectiva de conhecer uma coisa que pra gente era muito distante, que era uma rede de televisão. Imagina você levar o sujeito para os Estados Unidos, imagina você levar o sujeito para a Europa, com essa perspectiva de, olha, essa realidade que eu vivo não é a realidade que eu preciso viver pro resto da minha vida. Isso expande os horizontes daquela criança, daquele jovem, e pode levar ele para fora. E outro ponto na questão da saúde,
falta orientação da prefeitura de onde o sujeito deve ir. Hoje a pessoa não sabe se ela tem que ser atendida no hospital, se ela tem que ser atendida numa UBS, se ela tem que ser atendida numa UPA. Os profissionais de saúde vêm falar comigo e falam, olha, você tem um monte de fila, um monte de gente abarrotada porque ela está querendo uma coisa de baixa complexidade e está indo para um hospital, que é o atendimento de média e alta complexidade, né? Ou então um atendimento rápido, um atendimento urgente que deveria ser feito numa UPA, ela está indo para uma UBS. Então falta também orientação para encaminhar para os lugares corretos. Então, gestão e meritocracia para esses 2 pontos. Em 2 minutinhos, se você não chegar no segundo turno e for no segundo turno, por exemplo, entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, como as pesquisas, algumas delas pelo menos mostram, você apoiaria o Ricardo Nunes? Eu não trabalho com essa hipótese, eu só trabalho eu indo para o segundo turno. E aí, então, eu te faço outra pergunta. Como falamos no primeiro bloco da situação cada vez mais complicada no governo federal, uma deterioração da democracia em caso de uma recandidatura do Lula em 2026, ou, por exemplo, do Haddad como candidato do PT, se o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ou parte da direita bolsonarista oferecer para o MBL, para a União Brasil, para você, uma frente ampla, você aceitaria uma frente ampla contra o PT ou não tem base para isso? Não, acho que tem base sim para isso. Hoje, por exemplo, o líder, do vice-líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nosso deputado Couto Zacarias, que é do MBL. Tarcísio foi eleito com o apoio do Bolsonaro e hoje possui o apoio do Movimento Brasil Livre. Acredito que vem fazendo uma boa gestão e acho, inclusive, que é um dos grandes nomes aí que tem se projetado nacionalmente para disputar a presidência da República. Então existe a chance de uma frente ampla em 26 com toda a direita compacta Sim, contra o PT. Sem dúvida nenhuma. Então voltaremos com certeza para discutir sobre isso daqui a alguns meses. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado ao deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, por ter estado conosco hoje no BMC Talks. Foi um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, o prazer foi meu. E muito obrigado a vocês também pela audiência. Continue aqui na nossa programação na BMC News e a gente se vê na semana que vem com mais um BMC Talks para falar de política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.